Olá, boa noite. Começa agora o Na Casa do Povo, o podcast da TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estou substituindo a Mirna Abreu, que é a apresentadora oficial aqui do podcast, que na próxima semana estará aqui novamente. E ela sempre começa o podcast fazendo a autodescrição, então também farei a minha. Meu nome é Gabriel Castro, eu sou um homem branco, tenho por volta de 1,80 m, cabelo castanho escuro e que já está ralinho, tô ficando calvo, careca, mas isso é um papo para uma outra história, isso é para terapia, não é aqui para o nosso podcast. Estou aqui com uma camisa cinza. O nosso estúdio, ele tem um pano preto com uma televisão com o logo do Na Casa do Povo. E o meu convidado de hoje é o vereador Marcelo Silva. Seja bem-vindo ao podcast da TV Câmara Campinas e peço, por favor, para que você faça também a sua autodescrição, vereador. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Prazer estar aqui com você nesse podcast Na Casa do Povo, aqui da Câmara. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Farei minha autodescrição. Vamos lá. Tem 1,72 m de altura, cabelos parecido com o seu, preto, mas não calvo. É, um pouquinho mais que o meu. Um pouquinho mais. Estou com um paletó cinza chumbo e uma camiseta branca com broche aqui da Câmara Municipal, do lado esquerdo do meu paletó. Vereador, na primeira temporada que você participou aqui do podcast, você falou bastante sobre a sua vida pessoal. E nessa temporada a gente está focando um pouquinho nos projetos que vocês protocolam, que vocês lutam para que eles entrem em vigor aqui na cidade de Campinas. E pelo que eu percebi aqui, você tem uma luta muito forte em termos de segurança e de educação. São duas preocupações que você tem? É isso aí. Primeiro, falar, né, do primeiro... A primeira etapa aí do podcast foi muito bacana, parabéns, né? Eu lembro que eu me emocionei bastante. Parabéns por essa segunda, que agora falar um pouco do nosso trabalho, da nossa produção aqui no Legislativo. Eu acho que reflete justamente aquilo que eu penso, né? É a segurança, a educação e também o esporte. Eu acho que são bandeiras que não são bandeiras, é aquilo que eu acredito, né? Eu acredito que a educação e o esporte, elas correm juntos, né? Eu sempre digo que as crianças são o nosso futuro. Se nós dermos para ela uma educação de qualidade, aliada ao esporte, né, no contraturno, junto com a segurança, eu tenho certeza absoluta que nós teremos aí profissionais capacitados, um futuro melhor, crianças preparadas. Então minha luta incessante aqui na Câmara, desde quando eu cheguei, justamente é isso, e acaba refletindo naquilo que eu produzo, né, na produção. Você, mais uma vez, acertou em cheio. E você acha que a gente está muito distante deste ideal, deste objetivo que você tem? Olha, não tão distante, mas também não tão perto. Eu digo que estamos no meio do caminho, tentando chegar nesse objetivo, chegar nessa direção. Por exemplo, um exemplo muito fácil, muito simples aqui, eu luto pela escola integral, né? E aqui a gente tem uma integral, mas não a integral do jeito que eu gostaria, né? Que é aquela criança que chega às 8 da manhã, às 7 da manhã, pode ir embora às 6 da tarde. Hoje a gente tem um integral aqui no município que acaba às 3h30, às 4h30, e acaba dificultando muito aquele pai, aquela mãe que precisa trabalhar o dia inteiro e deixar a criança. Então, o que eu luto, né? Que se você está na escola em tempo integral, né, você não tem aquela preocupação da criança estar na rua, ou da criança não estar sendo bem cuidada na casa, enfim, de um vizinho ou de algum parente. E mesmo se tiver, aí que eu entro o esporte, né, que o município possa fornecer um contraturno aí de qualidade, né, voltada para o esporte. Porque a gente sabe que mente vazia acaba pensando em coisa errada. Então, se a gente ocupa, se a gente dá aquela educação, se a criança sabe, desde o começo, né, a gente tem aquela primeira infância, do 0 a 6 anos, onde a criança está sedenta, né, para aprender. Então eu acho que a oportunidade que você tem de colocar na criança a educação, o esporte, e aí no futuro vai ser consequência daquilo que ele absorveu naquela primeira infância, do 0 aos 6, 0 aos 7, né, 0 ao 8. Né, a criança ainda ela quer aprender, né, ela está sedenta por aprendizado. Então, tudo que a gente ensina, né, vai colher o que plantou lá atrás. Vai colher e vai ser muito mais fácil, né, Gabriel? É isso que eu falo. Vamos investir
nas nossas crianças. Vereador, o senhor protocolou um projeto de lei complementar que logo no artigo 1º ele fala sobre uma obrigatoriedade da realização de exames toxicológicos aos integrantes de carreira, da segurança pública e da educação. Então já aliou as duas coisas aí, duas profissões. O que motivou esse pedido? O que tem acontecido, ou se tem acontecido alguma coisa na nossa cidade que chamou a atenção para que aconteça essa mudança deste exame? Na verdade, eu acho que é algo que é básico, né? A pessoa que mexe com segurança e trabalha com educação, né? Nada mais tranquilo, nada mais justo que ela faça um exame toxicológico, né? Para ver se realmente ela tem aí as condições psicológicas para educar, para trabalhar na área da segurança aqui pública no município de Campinas. Na verdade, eu digo que muitos projetos surgem das ideias das pessoas, né? Esse foi ao contrário, esse foi das minhas ideias, dos meus pensamentos, de como poder ter profissionais equilibrados, ter profissionais capacitados, né? Que estejam realmente em sã consciência, né? Trabalhando com crianças, trabalhando para garantir a nossa segurança ou segurança do patrimônio público. Então, a ideia é isso, é tentar fazer mais uma seleção fina, né, de profissionais que estejam mentalmente tranquilos, equilibrados. Então essa realmente foi uma ideia minha. É muito comum, vereador, a gente acompanhar até reportagens, né, de pessoas que têm 2, 3 empregos. A gente fala de uma rotina que é muito intensa, e aí às vezes tem serviços domésticos. Há um receio do senhor que algumas pessoas, até para conseguir suprir essa rotina, acabam utilizando essas substâncias, e aí fazendo este exame é uma maneira até depois, caso dê positivo, de encaminhar esta pessoa para que no futuro, quem saiba, ela possa retornar ao trabalho? Perfeito. A ideia não é a punição, né? É a solução através de uma ajuda ou através da própria prevenção, né? É chamar aquele profissional e entender o motivo pelo qual está acontecendo isso, ou o uso excessivo de álcool, ou de alguma substância, algum entorpecente, alguma substância proibida, e é chamar e tentar conversar, reinseri-lo, encaminhar para um tratamento, né? De forma alguma punir, né? A gente sabe que hoje a gente tem que tratar isso como uma doença, né? Já se passou aquela época em que você punia, em que você ignorava. Não, a pessoa está, né, naquela situação não porque ela quer, mas precisa entender o contexto, como você falou, né? A gente vive numa sociedade hoje muito acelerada, muito rápida, as coisas têm que ser para ontem, né? O WhatsApp deixou a nossa vida muito mais rápida. Eu estava comentando, acho que essa semana, antigamente era muito mais, não é devagar, mas as pessoas talvez não eram tão ansiosas, né? Você tinha a carta, depois você tinha um e-mail, né? E hoje você tem o WhatsApp, que é instantâneo, né? E você não tem uma seleção de quando você manda de manhã, você manda à tarde, você manda de madrugada, e às vezes você dorme com um X número de mensagens, você vai acordar, você está atolado, né? Principalmente nós, né, que somos agentes públicos, agentes políticos, né? E somos mesmo, estamos para servir as pessoas, temos que estar à disposição, mas é uma sobrecarga de trabalho muito grande, é uma sobrecarga de demanda. Então, se você não tiver equilibrado, se você não tiver organizado, você realmente não dá conta daquilo. São centenas e centenas, e aqui eu não estou inventando nem aumentando, são centenas e centenas de mensagens por dia que você tem que saber como organizar e dar resposta para a pessoa, né? Então, talvez voltando aqui para o nosso gancho, é isso, né? A gente tem que entender o motivo pelo qual a pessoa está naquela situação e buscar uma ajuda, buscar uma solução. Você sabe que recentemente eu tomei um puxão de orelha da minha mãe, você falou de WhatsApp e eu lembrei, eu estava escutando um áudio mais ou menos de 1 minuto no 1,5 na velocidade.
E aí ela já me deu puxão de orelha. Mas que coisa horrorosa, o que você está escutando nessa velocidade? E para mim já era algo normal, porque a maioria dos áudios eu escuto em 1 minuto e na velocidade 1,5. Porque é mais rápido, justamente por essa rotina, para encerrar o áudio. E aí esse puxão de orelha, sabe quando você coloca um pé um pouquinho no freio e fala, opa, peraí, faz sentido isso que ela tá falando. Vamos desacelerar aqui, nesse momento não tem por que eu escutar. E isso a gente pega dessa velocidade que as coisas estão. Você falou que você gosta de esporte. Os esportes mudaram muito. Se você pegar o futebol da década de 70 e o futebol de hoje, é praticamente um outro esporte. É um ritmo muito devagar. Se você, quem gosta de futebol e assiste uma partida hoje da Copa de 70, por exemplo, você vai falar, não é possível. Tá nervoso. O cara pega a bola, vira, pensa, inverte e consegue acertar. Se você pegar atletismo, é impressionante. Os tempos que eles fazem hoje em relação a 20, 30 anos atrás, no vôlei, a velocidade da bola. Então, as coisas elas estão evoluindo, mas em determinado momento precisa ter essa calma que você está citando aí. A gente que gosta, né, Gabriel, de futebol, dá nervoso ver o jogo porque ele é mais parado. Ele é devagar demais, Hoje, na minha condição, acho que eu corro mais rápido. Mas é o que você falou, né? É uma tendência da evolução, mas tem hora que você precisa respirar, pisar no freio. Exatamente. Voltando para o seu projeto, vereador, esse do exame toxicológico, em caso de positivo, o que acontece com este funcionário da segurança ou da educação? Tem direito a uma contraprova? Ele vai ser afastado? Tem um tempo depois para poder refazer e retornar ao trabalho, caso ele for aprovado, né? Importante. Claro que existe o direito do contraditório, né? Fato número 1, ele pode fazer a contraprova e não é que ele vai ser exonerado, muito pelo contrário, né, como nós estávamos conversando. A gente vai entender o motivo pelo qual está acontecendo aquela situação, vai tentar uma reabilitação e depois de 6 meses, né, se tudo correr bem, ele é reintegrado e aí corriqueiramente faz os exames, né? Mais uma vez, a punição ela não leva a nada, né? Tanto na criação hoje, né? Nós estamos num mundo em que você tem que ter respeito, você tem que ter empatia, né? Então esse tipo de punição, muito pelo contrário, só vai levá-lo ao fundo do poço. A ideia é retornar à sociedade, fazer um tratamento, ajudar essa pessoa a reintegrar numa vida normal de trabalho. Vereador, eu já estou aqui na Câmara há 9 anos trabalhando para a TV Câmara Campinas, portanto eu acompanho bastante os debates sobre os projetos e sempre eu vejo uma preocupação em relação a custos para o município. Se vocês fizerem uma lei em que o município tenha que dispor de recursos orçamentários, ele é considerado inconstitucional e aí ele é derrubado. O senhor teme que estes testes eles terão custos ao município, já que são centenas de funcionários testando todos os anos? Pensou nisso? Há uma conversa com o Poder Executivo? Tem como colocar no orçamento do município para que isso aconteça? Você tocou num ponto importante, né? A nossa competência para legislar, né, ela acaba sendo um pouco engessada, então a gente tem que dar os dribles, né, como no futebol. Nesse caso, eu já fiz um levantamento, né, do número de profissionais e do valor do custo desses exames. Então ele pode ser perfeitamente absorvido pela Secretaria de Segurança e pela Secretaria de Educação, né? Lembrando que a Secretaria de Educação ela tem um orçamento de 25% do orçamento geral do município, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então tem bastante verba na educação. E no lado da segurança pública, se não me engano são aproximadamente 800 guardas municipais, ele também tem condições de ser absorvido pelo próprio orçamento da Secretaria de Segurança, que eu tenho certeza que vai acatar e vai, na verdade já sinalizou, né, de forma positiva tanto a educação quanto a segurança para o nosso projeto. E mesmo como ainda não está em vigor, a ideia é que a gente consiga votar ainda esse ano, então a ideia é já se programar um curso para o ano que vem. Para o próximo ano. O senhor protocolou um projeto de lei que pretende criar o Programa Municipal de Transparência na execução penal e monitoramento de egressos do sistema prisional. Primeiro, como que o senhor enxerga, né, a reinserção no mercado de trabalho dessas pessoas? São duas vertentes nesse ponto, né? Eu sou a favor ao fim das saidinhas temporárias, né? É algo que a gente já vem lutando
lá no Congresso Nacional há bastante tempo. Eu acho que tem uma evasão muito grande quando se tem essas saidinhas. Então, já que não tem esse fim das saidinhas, a ideia é que o município, junto com a Secretaria do Estado, possa obter um cadastro, e esse cadastro seja integrado entre o Estado e o município, né? Bom, os detentos aqui do CDP de Hortolândia vão sair para o Dia dos Pais. Quais desses detentos eles são da cidade de Campinas? Né? Olha que interessante. Campinas não sabe, né? Não tem essa informação. Essa informação ela fica em posse da Secretaria do Estado. Então, se existir uma comunicação entre a Secretaria do Estado com a Secretaria aqui de Segurança, a gente consegue também fazer um monitoramento e poder ajudar justamente a fiscalizar se ele voltou ou se não. Uhum. E também, né, aí pegando a segunda vertente, essa parte da reinserção no mercado de trabalho. É poder não vigiar, né, mas dar, vamos dizer, um olho mais atento se aquele detento que está hoje no regime semiaberto ou no regime aberto está tendo a reinserção como seria, né, correto, como deveria ser. A gente sabe da dificuldade, enfim, a gente sabe, não vamos entrar aqui nesse cerne de como é o sistema prisional hoje, que aí a gente vai ficar aqui horas e horas debatendo isso, mas pensando no modelo perfeito, né, tentar monitorar para que essa pessoa tenha reinserção, se não tenha, como o município pode ajudar, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, os detentos em regime semiaberto, eles ajudam as regionais na parte de parques e jardins, na parte de limpeza, como pode ser também tentar encaixar isso, né, na rotina deles, mesmo que possam receber algum valor. Então a gente consegue ter políticas públicas voltadas para esse pessoal e também ter um controle maior. Então achei esse projeto também muito bacana e eu torço muito para que seja implementado, porque os municípios eles têm direito de ter essa informação do governo do estado. E aí o projeto ele pretende então acompanhar, fiscalizar, garantir essa transparência na reinserção social de condenados que cumprem pena em regime semiaberto, aberto ou livramento condicional, né, no município de Campinas. Sim. E isso não acontece hoje, foi isso que você... O município ele não tem, né, Gabriel, essa informação, né, porque o governo do estado vai ter a saidinha de Natal. Bom, 30 mil detentos saíram, né? Mas e aí, quem são, né? A gente está aqui mais perto, é Hortolândia, né? Que lá tem o centro de detenção. Então, eles são de quais cidades? Né? Passa para o município, olha, está saindo A, B, C, D, E, né? Esse está no regime semiaberto, esse está assim. Então, para o município ter essa informação, né? E depois para saber quem não voltou, quem voltou, né? Como é que está, onde está. Para a própria guarda municipal também poder, no caso do detento não voltar, de fazer essa apreensão, essa prisão em flagrante. Então, é algo simples, né, que o Estado já tem e que o município poderia contribuir. E aí seria um banco de dados municipal que ficaria a responsabilidade da Secretaria de Segurança. Isso, exato. Teria esse intercâmbio entre a Secretaria do Estado, né, a Secretaria de Segurança do Estado, com as secretarias dos municípios, né, não só de Campinas. Né? Claro, essa lei é uma lei municipal, mas que ela possa ser replicada também para outros municípios. Porque o Estado já detém essa informação. Então, ora, se ele já detém, por que não transmitir para o município, né? Se a pessoa é daquela cidade, o município poder também ter, entre aspas, um controle, uma fiscalização, ou saber da vida, saber como está. A ideia é essa. E aí, para esclarecer para quem está nos acompanhando, não vai haver um conflito entre disponibilizar informações públicas e a legislação de proteção de dados pessoais que a gente sabe que existe, a LGPD. Isso aí ficaria com a secretaria, por exemplo. Da mesma forma que estaria sob proteção do Estado, ela está sob proteção do município, né, respeitando a LGPD. Falar sobre educação agora, porque o senhor tem um projeto de lei para criar um programa de parceria entre famílias de escolas e também a questão de transparência e fiscalização educacional aqui de Campinas. Quais informações estariam presentes e o que é essa questão de transparência na educação? Mais uma da educação e a minha preocupação justamente com a doutrinação nas escolas, né?
Já tive problemas aqui na própria Câmara Municipal em distribuição de cartilhas, né? No meu ponto de vista, ela traz totalmente descabidas, através de um parlamentar aqui na Câmara, que foi lá numa escola municipal e distribuiu cartilhas direcionada aí a sua vertente, que era de esquerda, né? Então, primeiro ponto é que a família ela possa ter a programação e possa saber o que o filho está aprendendo, né? Quais são as atividades hoje nas escolas, né? Quem está indo lá da palestra, qual o currículo, né? O que foi distribuído. Então, justamente para que haja uma total imparcialidade, né? Como tem que ser, a gente bate muito nisso, né? Escola sem doutrinação, essa é uma bandeira também do nosso mandato, né? Então, mais uma vez, a preocupação da educação em que essa educação seja sem doutrinação, né? Seja uma educação imparcial. Então, é criar, isso é possível, mais uma vez, é criar uma plataforma digital, né? Hoje a gente tem empresas, a própria IMA, que pode desenvolver isso através de aplicativos, onde os pais, os responsáveis, possam acompanhar as atividades que os filhos estão desenvolvendo na escola. Por exemplo, vai ter uma palestra lá no contraturno da escola. Quem é um palestrante? Quais os materiais que vão ser utilizados? Né? Então, eu acho que isso é fundamental para que o pai também possa se aproximar um pouco da vida do filho na escola. Né? Hoje está todo mundo o que você falou, todo mundo rápido, todo mundo no celular, o celular tem absolutamente tudo. Então, aquele piloto automático, né? Às vezes chega em casa e nem conversa direito com o filho, não sabe o que aconteceu na escola. Pelo menos, se você conseguir acompanhar as atividades, as tarefas, um estudo do meio, ou qualquer que seja, né, a matéria que está sendo lecionada, como, né, não é câmeras em sala de aula, muito pelo contrário, né, mas é um controle daquilo que está sendo ensinado, como está sendo ensinado. Então o pai pode se aproximar da vida escolar do filho, né? Porque eu falo educação, Gabriel, a gente não pode delegar para a escola, né? A educação ela tem que ser na nossa casa e a escola ela é complementar, né? Que fique claro. Muitas vezes os pais eles acabam delegando a educação para a escola. Não, a educação tem que partir dos pais, dos responsáveis, né? Lá que nós colocamos os princípios, os valores, educamos as crianças e a escola é para complementar. Então, se você está complementando a educação do seu filho, nada mais justo que você possa acompanhar através de um portal de transparência, né? A gente fala na legislação uma linguagem mais ampla, e aqui deixa claro, para que quando for ser regulamentada, né, ela for ser esmiuçada, for ser descrita de como vai fazer, através de portal, através de aplicativo, o município, o Poder Executivo, que é o prefeito, o secretário, ele possa ter uma maior possibilidade de opções, né? Ou vamos fazer um via portal de educação, ou não, vamos criar um aplicativo. Às vezes pessoalmente, às vezes pessoalmente, exato, ou um canal de atendimento, enfim, tem várias possibilidades. Mas aí o cerne da questão é essa, né? De que não haja doutrinação nas escolas, de que haja uma proximidade maior dos pais, dos responsáveis com a escola. Você deu este exemplo da cartilha. Então vamos supor que saia alguma cartilha ou tenha alguma palestra que algum pai tenha ficado ali em dúvida ou não tenha gostado muito, queira fazer uma denúncia. Ele vai ter este canal exclusivo, que aí pode ser por WhatsApp, por telefone, pessoalmente. E o que acontece depois? Vai ser criado um conselho para poder discutir aquilo que aconteceu? Primeiro a gente direcionou para um canal, vai ter um canal direto de comunicação com a secretaria, né? E em posse disso é que seja formado um conselho, né? E aí esse conselho tem que ser entre a sociedade civil organizada, entre alguns pais, alguns docentes, alguns diretores de escola e também algumas pessoas da secretaria para que realmente façam essa avaliação. A gente não pode deixar entrar material na escola que seja que tenha cunho político, fato, né? A gente quer que as nossas crianças sejam educadas de forma imparcial, né? A gente já viu, eu luto isso, inúmeros problemas acontecem, eu recebo inúmeras denúncias. Então, se a gente conseguir trazer através dessas legislações, o profissional ele vai pensar duas vezes antes de dar a sua opinião pessoal. Claro, ele pode ter sua opinião pessoal,
mas em sala de aula não. O projeto sendo aprovado, sancionado pelo prefeito, entrando em vigor, você acredita até em uma melhora do desempenho acadêmico? É uma melhora e mais do que isso, né? Porque existem muitos alunos que acabam ficando incomodados. Fato, eu já recebi inúmeras, né, denúncias em que o próprio aluno ele acaba ficando reprimido, né? Ele sabe que aquele professor, ele pensa... ele tem o viés de esquerda, ele pensa daquela forma, então ele até fica com receio de poder se posicionar, de fazer uma pergunta. Então, se você tem, entre aspas, essa proteção, óbvio que o aluno se sente mais confortável, se sente mais tranquilo. E aí está linkado, então, com o canal Educação Sem Doutrinação. Exatamente, é isso que eu ia falar. E aí, junto com isso, a gente fez esse canal Sem Doutrinação. Que é para, entre aspas, qualquer atividade obscura que tiver, você tem esse canal direto, que é o canal Sem Doutrinação, né? Já que nós não conseguimos aqui colocar a escola, né, a escola sem partido, escola sem doutrinação, a gente cria mecanismos, né, dentro, obviamente, da legalidade, para que não haja nenhum tipo de abuso. Sempre pensando o quê? Pensando no aluno, pensando numa educação de qualidade, numa educação enfim, que o professor não vai colocar na cabeça da pessoa aquilo que ele acha, né? A criança tem que sim formar a sua convicção, né, de acordo com o que ele lê, de acordo com o que ele aprende, de acordo com o que ele é educado em casa. E aí isso tem que ter um contato, uma proximidade com a Secretaria Municipal de Educação? Sem dúvida, ela tem que, na verdade, estar totalmente vinculada e ligada à Secretaria de Educação, e mais do que isso, né? Vamos dizer, ao secretário, ao subsecretário, a parte diretiva, aos diretores, ao diretor pedagógico, porque eles são partes aí fundamentais nessa apuração, entre aspas, de desvio de conduta, se acontecer. Então, se você tem, né, esse portal de transparência aliado a essa canal Sem Doutrinação, o que você traz? Você traz uma segurança para o pai, para o aluno, tudo isso de forma anônima, tá? Que fique claro. Por preservar a identidade, né, do aluno, preservar a identidade do pai do responsável, para que ele tenha a possibilidade de denunciar, e essa denúncia tem que ser apurada pela Secretaria de Educação. Ô vereador, em várias respostas que você me deu, você falou bastante sobre família, né? Que a família tem que acompanhar este estudante, na questão de segurança, que a família ela tem que estar segura no município de Campinas. E você quer a criação aqui em Campinas da Semana Municipal de Valorização da Família. Como que seria essa semana e qual que é a importância de se criar essa data? Bacana, Gabriel. Uma coisa, quando a gente tem coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz, ela acaba se espelhando nos nossos projetos, né? É valorizar a família. Eu fui educado dessa forma, sabendo que a família ela é a base da vida, ela é a base da sociedade. Isso até está previsto na Constituição Federal. Então, a nossa ideia é que a gente faça algumas ações aí no município, falando da importância da criação com valores, né, da pátria, da religião, que é importantíssima, cada um respeitando a sua religião, religião judaica, religião cristã, religião muçulmana, cada um tendo a sua fé, mas sabendo que é importante na criação, né, os valores, a pátria, o hino nacional, né. Na minha época, felizmente não se tem mais isso, mas uma vez por semana era hasteada a bandeira nacional, né. Por que não, né, trazemos isso de volta para o município de Campinas, né? Tenho certeza absoluta que as crianças hoje não sabem cantar o hino do Brasil, né? Eu lembro que eu aprendia a letra do hino do Brasil, que é maravilhosa. Então, são várias ações que nós possamos desenvolver junto das escolas, né? E aí vai ter que ter essa parceria entre município, escola, sociedade também, para que cada escola, né? Óbvio, não vai ser uma semana geral, mas se a gente conseguir que cada escola faça palestras, ou faça, por exemplo, uma semana vamos hoje aprender o hino nacional, vamos hastear a bandeira do Brasil. Então, em uma ação coordenada, né? Esse ano nós vamos
valorizar a família, falando das religiões, né, da importância que a pessoa tem uma fé, a religião judaica, a religião cristã, a religião muçulmana, desmistificar, falar das diversidades que existem. Exato, da importância do respeito, né? Então, eu acho que quando você fala da família, você envolve todos esses valores e você pode ir aprofundando, né, cada vez mais em várias questões que muitas vezes são questões cruciais e questões que talvez no dia a dia você não converse com o pai, com a mãe, com a criança. Até porque a gente vive hoje, né, nesse mundo globalizado, numa pluralidade, né? Eu lembro que você estava citando na escola, não foi em relação à religião, mas foi em relação aos países. E foi uma semana que cada grupo teve um país e a gente teve que fazer a comida típica, o trabalho que geralmente as pessoas tinham nesse local, e eu achei muito bacana porque me guardou isso quando eu era criança. Então eu lembro que eu fiquei com a Espanha, então qual que é o alimento da Espanha, o que é a força da Espanha, da economia, e eu lembro que tinha de Portugal, tinha de outros países. Então, em relação à religião que você citou, por exemplo, eu acho que é legal, porque se desmistifica também algo que às vezes a pessoa não conhece ou tem um preconceito sobre a outra e acaba conhecendo, e isso leva para a vida inteira. É o que você falou. E quando você realiza esse tipo de atividade, você faz aquela atividade em grupo, né? Em que você pode ter no seu grupo pessoas que pensam diferente, mas que vocês vão pesquisar sobre um determinado tema. Então isso é muito bacana, né? Você traz mais proximidade, você acaba absorvendo esses valores, esses princípios, respeito, né? União, fraternidade. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Você viu, um projeto vai linkando com o outro, que vai linkando com o outro, e sempre voltado, né, à segurança, à educação e ao esporte. O projeto, ele contempla também parcerias com organizações sociais para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade também? Sem dúvida, a gente sabe que, infelizmente, existem hoje, né, muitas crianças, né, que passam por isso, né? Nós temos muitas casas de acolhimento, né, aqui na cidade de Campinas, que fazem um trabalho aí fantástico. Então, trazendo essa percepção, né, essa experiência que eles têm lá, né, para dentro da escola também, né, muitas vezes choca, né, as crianças, muitas vezes elas nem sabem que possa existir. E mais uma vez, valorizando a família, né? O porquê que isso aconteceu, né? Por que houve essa ruptura da unidade familiar, entende? Então, por isso que eu fiz questão de trazer também isso para o nosso projeto. O vereador Marcelo Silva está participando aqui do podcast Na Casa do Povo. Já já nós estamos entrando na reta final, são os últimos 10 minutos, mas ainda tem alguns assuntos que eu quero abordar com você, vereador. Um deles, o que tem acontecido na cidade de Campinas para o senhor protocolar o projeto para proibir a abordagem de passageiros por motoristas não autorizados em espaços públicos? Então, isso está sendo uma reclamação aí geral, tanto de taxistas, né, quanto das plataformas, aí Uber, 99... Por aplicativo. Né? A gente está tendo muita abordagem, principalmente em rodoviária, em aeroporto, de motoristas não cadastrados, né, fazendo corridas, e muitas vezes essas corridas elas podem ter um caráter de criminoso, né? Olha, vou levar você, vai custar R$200, sendo que a corrida ela pode custar R$50, né? Ou ela pode cometer algum ilícito. Então, o perigo, né, disso é iminente. Então, vários taxistas, motoristas de plataformas digitais vieram me procurar, dizendo que isso está ocorrendo. E está ocorrendo, né, principalmente na rodoviária e no aeroporto de Viracopos, onde se tem um movimento muito grande. Eles estão perdendo corrida e, mais do que isso, colocando em risco o cidadão, que muitas vezes pega desavisado, né, não sabe. A pessoa vai lá, vamos lá. Entrou no carro, pum, já era. Né? E às vezes é uma abordagem muito agressiva, né? Porque eu acho que quem já viajou, e eu já passei por essa situação, quando você está principalmente em outra cidade, outro lugar,
são muitas pessoas que falam, vem cá, vem aqui. E aí você sai às vezes meio desnorteado. Você acaba entrando. E acaba entrando. E aí você entra, isso que é mais grave, sem combinar o valor. Aí você vai chegar, destino final, ó, custou R$300, não paga. Não é, entende? Então é muito perigoso isso. E ninguém tinha pensado, né? Então a ideia é fazer essa legislação, né? E que tenha fiscalização tanto da INDEC quanto da Guarda Municipal e também da Polícia Militar, né? É proibido esse tipo de conduta. Né? Você não pode abordar, ainda mais como você ressaltou, né? São abordagens muito agressivas, né? São corridas longas, né? Como de Viracopos, né? São corridas longas, você tem que saber o preço, né? São pessoas que você não sabe a procedência, né? Você pega uma mulher com uma criança, né? Não quero nem pensar o que pode acontecer, mas existe, tanto existe que os motoristas me procuraram e a gente agiu rapidamente. Vereador, tem um último projeto que eu queria comentar com você, que é a exigência de atestado de antecedentes criminais para admissão em instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com criança e adolescente. É essa a preocupação com a questão de segurança com as nossas crianças? Sem dúvida, né? E aí, Gabriel, eu fiz questão também de colocar nas instituições privadas, né? Eu sei que algumas instituições privadas já fazem esse tipo de pedido, né, do antecedente criminal, que é normal, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente vai entrar num serviço público, eu tenho que tirar os meus antecedentes criminais, né? Então, seria mais uma forma de seleção, mais uma forma de preocupação com as nossas crianças. E aí você colocando, né, no poder público, eu tenho certeza que as instituições privadas que ainda não aderiram a esse projeto vão fazer adesão de uma forma natural. A gente sabe que inúmeros casos, né, de agressão, principalmente as crianças que têm algum, por exemplo, espectro autistas, né? Às vezes a professora ela não sabe tratar daquilo, né? Ela agride a criança. E aquilo choca, né? Quando você vê aquilo, choca, né? Então, a ideia é, se a pessoa já respondeu por isso, que ela não possa, né, voltar a trabalhar com criança. Ela pode trabalhar com outras atividades. Mas não está apta mas não está apta a lidar, né, com a criança. A gente sabe que precisa ter paciência, principalmente as crianças mais novas. E mais do que isso, né, pode sofrer um trauma na vida da criança que ela pode levar isso para a vida inteira. Então é grave. Então a ideia é que a gente realmente tenha profissionais capacitados e tenha profissionais com uma conduta ilibada, como tem que ser para tratar com criança. Essa capacitação ela é fundamental, ainda mais tratando com criança e adolescente, ela precisa acontecer. Infelizmente a gente vê um monte de reportagem por aí de abusos sendo cometidos. Então se o abuso é cometido, essa pessoa já foi, pelo menos ela tem um boletim de ocorrência, e se ela for tentar ir para outra escola, isso vai ser puxado. Meu Gabriel, eu tenho certeza que vai fazer uma seleção, né? E vai proteger as crianças. É isso. Vereador, último tema que eu queria trazer aqui para o nosso podcast. O senhor é presidente da Frente Parlamentar em apoio à paz e à sustentabilidade, rumo à Conferência das Nações Unidas, a COP30, que acontece em novembro deste ano, lá em Belém do Pará. Recentemente o senhor fez reunião. Como é que tem sido essas reuniões? O que pretende levar para a COP30? Bom, tem sido muito bacana, uma experiência diferente, né? Muito embora esteja difícil ir à COP30, né? Em razão do caro, abuso, hein, vereador? Né? O brasileiro era complicado, né? Difícil de falar, porque a gente quer ir, mas simplesmente está impossível em razão do abuso dos preços que estão colocando, né? Precisa ser feita uma intervenção urgente, né? Nós até já fizemos uma moção de repúdio, né, para que o governo federal haja e tem que agir de forma firme, né? Porque assim, quando você vai fazer um evento desse, uma conferência desse, o lugar ele tem que ter uma rede de hotéis capacitadas para receber aquele número de pessoas. Eu não estou querendo desdenhar da cidade de Belém, não, muito pelo contrário. Mas tem que ser feita uma análise criteriosa para levar, né, uma conferência desse porte, né, para uma região que talvez não tenha uma capacidade hoteleira tão grande quanto o Rio de Janeiro, quanto São Paulo. Então as pessoas têm que ter responsabilidade. Então isso também foi discutido. A ideia
dessas reuniões é que saiam políticas públicas voltadas à paz e à sustentabilidade em âmbito municipal e que aquilo possa reverberar para outras cidades. Nós já estamos elaborando alguns projetos de leis, né, que já foram discutidos nessa última reunião, foram protocolados para mim. A gente sempre traz alguns palestrantes de diversas entidades para que essas pessoas possam sugerir ideias, tanto de moções quanto de projetos de leis, para que nós possamos, aí ao final da frente parlamentar, elaborar um documento. Olha, as políticas públicas de paz e sustentabilidade que vão realmente fazer diferença aqui no município de Campinas e possa reverberar, possa replicar para outros municípios são esses, e levar, se não conseguimos ir fisicamente, para que nós possamos aí protocolar de forma digital esse documento e que possa ser lido em algum debate quando se esteja falando em município, em Câmara Municipal. Então a ideia da frente é essa, né? Primeiro, que seja viável estarmos presentes, né? Para que haja alguma ação efetiva, para que não cobre preços abusivos como está acontecendo. E num segundo momento, são as políticas públicas voltadas à paz e à sustentabilidade, em que o município de Campinas possa ser pioneiro nisso. E poucas câmaras, né, pelo que eu acompanhei, tiveram esta iniciativa, né, de criar uma frente parlamentar para tentar criar uma política pública, levar para um espaço que vai ter representantes de todo o mundo no local e depois replicar nos municípios, né? Porque pode ser um evento mundial, nacional, mas os municípios de alguma maneira precisam estar inseridos ali, porque as cidades elas fazem parte das discussões que ali serão tomadas. E mais do que isso, né? A gente vive na cidade, né? A gente trabalha na cidade, a gente faz as coisas certas e erradas dentro da cidade, né? Em termos de sustentabilidade, né? O Estado, ele é algo mais que você não consegue pegar, né? O município não, a gente está aqui, a gente está em Campinas, a gente está na Câmara Municipal. Então, se eu não me engano, nós somos pioneiros, né? A Câmara Municipal é pioneira nessa frente e nesse documento. E talvez numa próxima COP haja um espaço para os municípios, né? E para as câmaras municipais, já que as ações elas têm que ser tomadas dentro do município, né? Que vão fazer diferença. Tenho certeza no Estado, na União e no mundo. Né? Mas ela começa pelo pequeno para expandir para o grande. Você acha que a gente está muito distante nessa questão de sustentabilidade? Tem se discutido bastante, mas essa questão de paz também? Estamos distante, né? Acho que por tudo que está acontecendo no mundo, estamos muito distantes. Enfim, tem aí muito culpa da mídia, da imprensa, em que muitas vezes distorce a informação, não escolhe um lado, né? Muitas vezes não é o lado correto, na minha opinião. Enfim, e acaba prejudicando, acaba passando uma opinião para a população que não é a real, né? Só quem está lá sabe o que está acontecendo, né? Nesse conflito a Israel e Hamas, né? Eu posso falar com propriedade, morei em Israel, sou judeu, então eu sei com propriedade como é que funciona lá. Então, o que chega aqui muitas vezes não condiz com a realidade. Vereador, já estamos aí no tempo final. Queria agradecer muito a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso podcast. Para este segundo semestre, quem está nos acompanhando pode esperar pautas parecidas com essa, com foco na educação, na segurança, no esporte, a frente parlamentar se intensificando com a proximidade da COP? A ideia é essa, a ideia é que assim, a ideia que eu sempre tive aí nos meus mandatos, né? Pautado na educação, no esporte, na segurança e mais do que isso, né? Eu falo que 90% dos projetos apresentados foram ideias das pessoas, né? A gente interage muito com a população, então convido você que está nos assistindo para que nos mande, né, ideias, porque muitas vezes a dor, né, você telespectador, talvez não é a minha dor, e aí eu posso, através dela, transformar num projeto que possa aliviar um pouco, né, possa entender, acertar um caminho, né, através de políticas públicas, através de projetos, né? Todos, né, me conhecem, sabem quão acessível eu sou. Então quero agradecer, né, à TV Câmara por essa oportunidade, ao Gabriel, aos telespectadores, à população de Campinas que contribui muito para o nosso mandato, né? A gente não consegue estar nos quatro cantos, se não são vocês nos alimentando,
de ideias, de informações. E para mim é um prazer poder atendê-los, prazer poder ir até a região de vocês, poder ajudar a resolver um problema. Então é muito gratificante, né, estar nessa posição, poder trabalhar em prol da nossa cidade, me dedicar como eu me dedico, com muito amor, com muita transparência, com muito carinho. E para encontrá-lo nas redes sociais, tem telefone também no site da Câmara do seu gabinete. Muito fácil, Gabinete 29, as redes sociais mais fácil ainda, Marcelo Silva Campinas, o @Marcelo Silva Campinas, todos me acham. Então tá fácil aqui na Câmara, o gabinete é o número 29. Se te encontrar no Brinco de Ouro, pode falar também já com você? No Brinco já falam, né? Já pedem já, né? No Brinco lá não... Tá complicada a situação, mas isso é um assunto, né, Gabriel, para um outro programa. E deixa para a próxima temporada do Na Casa do Povo. Vereador, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço, uma boa noite a todos. E uma boa noite para você que está nos acompanhando também. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Eu e o vereador Marcelo Silva ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.